Bom, vamos retomar a nossa leitura do livro O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati, tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade, editora Nova Fronteira. Capítulo 9. Os terraços do forte eram brancos, assim como o Vale do Sul e o deserto do Setentrião. A neve cobria inteiramente os bastiões, estendera uma frágil moldura ao longo das ameias, caía com pequenos baques pelas calhas, desprendia-se de vez em quando do flanco dos precipícios, sem nenhuma razão aparente, e horríveis massas retumbavam em grandes sulcos fumegando. Não era a primeira neve, mas a terceira ou a quarta, e isso indicava que muitos dias haviam se passado. Parece que cheguei ontem ao forte, dizia Drogo, e era assim. Parecia ontem. Entretanto, o tempo se consumira com seu ritmo imóvel, idêntico para todos os homens, nem mais lento para quem é feliz, nem mais veloz para os desventurados. Nem devagar nem rápido. Outros 3 meses se passaram. O Natal já se dissolvia na distância. Também o Ano Novo viera, trazendo aos homens, por alguns instantes, estranhas esperanças. Giovanni Drogo já se preparava para partir. Era necessária ainda a formalidade do exame médico, como lhe prometera o Major Mate, e depois poderia ir embora. Ele continuava a repetir a si mesmo que este era um acontecimento alegre, que na cidade o aguardava uma vida boa, divertida e talvez feliz. Contudo, não se conteve. Na manhã de 10 de janeiro, entrou no gabinete do médico, no último andar do forte. Chamava-se Ferdinando Rovina. Tinha mais de 50 anos, um rosto flácido e inteligente, um cansaço resignado, e não vestia o uniforme, mas um comprido casaco escuro de juiz. Estava sentado à sua mente com vários livros e papéis à frente. Porém, Drogo, entrando quase repentinamente, percebeu que não estava fazendo nada. Sentava-se imóvel, pensando se sabe lá em quê. A janela dava para o pátio, e dali subia um som de passos cadenciados, pois já era noite e começava a troca da guarda. Pela janela via-se um trecho do muro da frente e o céu extraordinariamente sereno. Os dois se cumprimentaram e Giovanni notou que o médico estava perfeitamente a par do seu caso. Os corvos fazem ninhos e as andorinhas vão embora, disse Rovina, brincando, e puxou de uma gaveta um papel com um formulário impresso. O senhor talvez não saiba, doutor, que vim parar aqui por engano, respondeu Drogo. Todos, meu filho, vieram parar aqui por engano, disse o médico, numa patética alusão a si mesmo. Uns mais, outros menos, mesmo os que acabaram ficando. Drogo não entendeu bem e contentou-se em sorrir. Oh, não o reprovo. Fazem bem, vocês jovens, em não ficar mofando aqui, continuava Rovina. Na cidade há muitas outras oportunidades. Até eu penso nisso de vez em quando, se pudesse. Por quê? Perguntou Drogo. Não poderia pedir transferência? O doutor agitou as mãos como se tivesse ouvido um absurdo. Pedir transferência? E riu com gosto. Depois de 25 anos que estou aqui, tarde demais, meu filho. Precisava ter pensado nisso antes. Teria talvez gostado de que Drogo voltasse a contradizê-lo, mas como o tenente se calou, foi entrando no assunto. Convidou Giovanni a sentar-se. Fez com que desse o nome e o sobrenome, que escreveu no lugar apropriado na ficha regulamentar. Bem, concluiu, o senhor sofre de alguns distúrbios do aparelho circulatório, certo? Seu organismo não resiste a esta altitude, não é mesmo? Está bem assim? Está bem, concordou Drogo. O senhor é o melhor juiz para essas coisas. Vamos prescrever também um período de convalescência, já que estamos nisso, disse o médico, fazendo um sinal de entendimento. Agradeço-lhe, disse Drogo, mas não queria exagerar. Como queira. Nada de licença, portanto. Eu, na sua idade, não tinha esses escrúpulos. Giovanni, em vez de sentar-se, aproximou-se da janela e olhava de vez em quando para baixo, para os soldados enfileirados sobre a neve branca. O sol acabara de se pôr, entre as muralhas difundira-se uma penumbra azul. Mais da metade de vocês, depois de 3 ou 4 meses, quer ir embora, dizia com uma certa tristeza o doutor. Ele também, já envolto pelas sombras,
tanto que era impossível entender como conseguia enxergar para escrever. Até eu, se pudesse voltar atrás, faria como vocês. Mas pensando bem, depois de tudo, é uma pena. Drogo escutava sem interesse, atento que estava a olhar pela janela. E então, pareceu-lhe ver os muros amarelados do pátio elevarem-se altíssimos para o céu de cristal, e acima deles, ainda mais altas, solitárias torres, muralhas oblíquas coroadas de neve, aéreos bastiões e fortins que nunca notara antes. Uma luz clara do ocidente ainda os iluminava, e eles misteriosamente resplandeciam de uma vida impenetrável. Nunca Drogo percebera que o forte era tão complicado e imenso. Viu a janela, ou uma fresta, aberta para o vale, numa altura quase incrível. Lá em cima devia haver homens que ele não conhecia, talvez até algum oficial como ele, de quem poderia ter sido amigo. Viu sombras geométricas de abismos entre um bastião e outro. Viu tênues pontos suspensos entre os telhados, estranhos portões trancados, rentes às muralhas, antigos cadinhos para chumbagem obstruídos, longas quinas encurvadas pelos anos. Viu, entre lanternas e archotes, no fundo lívido do pátio, soldados imensos e altivos desembainhar as baionetas. No clarão da neve formavam fileiras escuras e imóveis, como que de ferro. Eram belíssimos e estavam petrificados, enquanto um clarim começava a tocar. Os toques se ampliavam pelo ar, vivos e luzidios, penetravam direto no coração. Um por um, vão-se todos, murmurava Rovina na penumbra. Acabaremos por ficar apenas nós, os velhos. Esse ano... O clarim tocava lá embaixo, no pátio, som puro de voz humana e metal. Palpitou ainda com ímpeto guerreiro. Ao silenciar, deixou inexprimível encanto até no gabinete do médico. O silêncio tornou-se tal que se pôde ouvir um longo passo ranger na neve gelada. O coronel em pessoa descera para saudar a guarda. 3 toques de extrema beleza rasgaram o céu. Quem sobrou de vocês? Continuava a recriminar o médico. O tenente Angustina? O único. Até Morel. Aposto no ano que vem que precisará descer à cidade para tratar-se. Aposto que ele também acabará por ficar doente. Morel? Drogo não podia deixar de responder para mostrar que estava escutando. Morel doente? Perguntou, sem ter apanhado senão as últimas palavras. Oh não, disse o doutor. Uma espécie de metáfora. No entanto, através da janela fechada, ouviam-se os passos vítreos do coronel. No crepúsculo, as baionetas faziam, alinhadas, muitas estrias de prata. De distâncias improváveis chegavam ecos de clarins, o som de antes, talvez, devolvido pelas muralhas. O médico calava-se. Depois ergueu-se e disse: Aqui está o atestado. Agora vou levá-lo para o comandante assinar. Dobrou a folha e colocou-a numa pasta. Tirou do cabide o capote e um gorro de pele. O senhor também vem, tenente? Perguntou. O que está olhando, afinal? As guardas de serviço tinham deposto as armas e se moviam, uma por uma, na direção das diversas portas do forte. Sobre a neve, a cadência de seus passos fazia um rumor surdo, mas por cima voava a música das fanfarras. Depois, mesmo que fosse inverossímil, os muros, já cercados pela noite, ergueram-se lentamente em direção ao zênite, e de seu limite supremo, emoldurado por tiras de neve, começaram a desprender-se nuvens brancas em forma de garças, navegantes dos espaços siderais. Passou pela cabeça de Drogo a lembrança de sua cidade, uma imagem pálida, ruas fragorosas sob a chuva, estátuas de gesso, umidades de casernas, tristes toques de sinos, rostos cansados e desfeitos, tardes sem fim, tetos cobertos de poeira. Aqui, ao contrário, avançava a noite grande das montanhas, com as nuvens em fuga sobre o forte, milagrosos presságios. E do norte, do setentrião invisível atrás das muralhas, Drogo sentia a premência do próprio destino. O médico já estava na soleira. Doutor, doutor, disse Drogo, quase sussurrando, estou bem. Eu sei, respondeu o médico, em que estava pensando.
Estou bem, repetiu Drogo, quase não reconhecendo a própria voz. Estou bem e quero ficar. Ficar aqui no forte? Não quer mais ir embora? O que lhe aconteceu? Não sei, disse Giovanni, mas não posso ir embora. Oh! Exclamou-se Rovina, aproximando-se. Se não está brincando, juro que fico contente. Não estou brincando não, disse Drogo, que sentia a exaltação transformar-se numa estranha dor, próxima da felicidade. Doutor, jogue fora aquele papel. Capítulo 10. Assim devia acontecer, e isso talvez já estivesse estabelecido há muito tempo, desde aquele dia distante em que Drogo surgiu pela primeira vez com Ortiz à beira do Planalto e o forte apareceu-lhe no pesado esplendor meridiano. Drogo decidiu permanecer, retido por um desejo, mas não apenas por isso. O pensamento heróico talvez não fosse suficiente para tanto. Por ora, ele acredita ter feito algo nobre, e de boa fé se orgulha disso, descobrindo-se melhor do que supunha. Somente muitos meses mais tarde, olhando para trás, reconhecerá as míseras coisas que o ligam ao forte. Mesmo que tivessem tocado os clarins, que fossem ouvidas as canções de guerra, que do norte chegassem mensagens inquietantes, se fosse somente por isso, Drogo teria igualmente ido embora. Mas já havia nele o torpor dos hábitos, a vaidade militar, o amor doméstico pelos muros cotidianos. 4 meses haviam bastado para amalgamá-lo ao monótono ritmo do serviço. Tornara-se hábito para ele o turno da guarda, que das primeiras vezes parecia um peso insuportável. Pouco a pouco aprendeu as regras, os modos de falar, as manias dos superiores, a topografia dos redutos, os postos das sentinelas, os recantos onde não soprava o vento, a linguagem dos clarins. Do fato de dominar o serviço tirava um prazer especial, avaliando a crescente estima dos soldados e dos suboficiais. Até Tronque percebera como Drogo era sério e escrupuloso. Quase se afeiçoara a ele. Tornaram-se hábitos para ele e os colegas. Agora já os conhecia tão bem que mesmo seus mais sutis subentendidos não o pegavam desprevenido, e por bastante tempo, à noite, ficavam juntos, conversando sobre os acontecimentos da cidade que, pela distância, adquiriam um interesse desmedido. Hábito, a mesa sempre pronta e farta, a acolhedora lareira do lugar de encontro dos oficiais, dia e noite sempre acesa, o zelo do ordenança, um bom homem chamado Jerônimo, que pouco a pouco ficou conhecendo seus menores desejos. Hábitos, os passeios realizados de vez em quando com Morel ao povoado mais próximo. 2 horas inteiras a cavalo através de um estreito vale que já conhecia de cor, uma taverna onde se via alguma cara nova, preparavam-se jantares suntuosos e se ouviam frescas risadas de moças com quem se podia fazer amor. Hábitos, as desenfreadas corridas a cavalo, de ponta a ponta através da esplanada atrás do forte, em competição de bravura com os companheiros, nas tardes de folga, e as pacientes partidas de xadrez, à noite, que terminavam em voz alta, frequentemente ganhas por Drogo. O capitão Ortiz lhe dissera, é sempre assim, os recém-chegados no começo ganham sempre. Com todos acontece o mesmo, iludimo-nos de ser realmente valentes, só que ao contrário, é apenas questão da novidade. Os outros também acabam por aprender o nosso sistema e um belo dia não se consegue mais nada. Eram hábitos para Drogo o quarto, as plácidas leituras noturnas, a fenda no teto, em cima da cama, que parecia a cabeça de um turco, os baques da cisterna, que com o tempo se tornaram íntimos, a cova escavada pelo seu corpo no colchão, as cobertas tão inóspitas nos primeiros dias e agora docilmente acolhedoras, o movimento agora executado instintivamente na distância exata, para apagar o lampião de querosene ou depositar o livro sobre o criado mudo. Já sabia agora como devia postar-se de manhã, quando fazia a barba diante do espelho, para que a luz iluminasse seu rosto no ângulo exato, como devia verter a água da bilha no alguidar sem derramar fora, como destrancar a fechadura rebelde de uma arca, mantendo a chave um pouco torcida para baixo.
Hábito, o rangido da porta nas épocas de chuva, o ponto onde costumava bater o luar que entrava pela janela e seu lento deslocar-se com o passar das horas, a agitação no quarto embaixo do seu, todas as noites, à 1h30 em ponto, quando a antiga ferida na perna direita do tenente-coronel Nicolosi despertava misteriosamente, interrompendo-lhe o sono. Todas essas coisas já haviam se tornado suas e abandoná-las seria doloroso. Drogo, porém, não sabia, não suspeitava que a partida lhe daria trabalho, nem que a vida do forte engolia os dias um após o outro, todos iguais, numa velocidade vertiginosa. Ontem e anteontem eram iguais, ele não sabia distingui-los. Um acontecimento de 3 dias antes, ou de 20, acabava por parecer-lhe igualmente distante. Assim se dava a sua revelia à fuga do tempo. Mas, por enquanto, ei-lo audacioso e despreocupado sobre os bastiões do quarto reduto, numa noite pura e gélida. Devido ao frio, as sentinelas continuavam a caminhar sem pausa e seus passos rangiam na neve gelada. Uma lua cheia e alvíssima iluminava o mundo. O forte, os despenhadeiros, o vale pedregoso ao norte estavam inundados de luz maravilhosa. Brilhava até a cortina das névoas estagnadas no extremo setentrião. Embaixo, na sala do oficial de serviço, no interior do reduto, o lampião permanecera aceso. A chama oscilava levemente, fazendo balançar as sombras. Drogo, pouco antes, começara a escrever uma carta. Precisava responder a Maria, irmã de Vescov, seu amigo, que um dia talvez seria sua esposa. Porém, após 2 linhas, levantara-se sem saber porquê e subira ao telhado para olhar. Era aquela a parte mais baixa da fortificação, correspondente à concavidade máxima do desfiladeiro. Naquele ponto da muralha havia a porta que punha em comunicação os 2 estados. Os maciços batentes de ferro não mais se abriam há um tempo imemorável. E a guarda para o reduto novo saía e entrava todos os dias por uma portinhola secundária, da largura de apenas um homem e vigiada por uma sentinela. Pela primeira vez, Drogo fazia a guarda no quarto reduto. Mal se encontrou ao ar livre, olhou os penhascos proeminentes à direita, todos incrustados de gelo e resplendentes sob a lua. Lufadas de vento começavam a transportar pequenas nuvens brancas através do céu e sacudiam a capa de Drogo, a capa nova, que significava tantas coisas para ele. Imóvel, ele fitava as barreiras dos desfiladeiros fronteiriços, as impenetráveis distâncias do norte, e as abas da capa crepitavam como uma bandeira, drapejando tempestuosas ao vento. Drogo sentia possuir, naquela noite, uma beleza altaneira e militar, ereto na orla do terraço, com a esplêndida capa agitada pelo vento. A seu lado, Tronk, embrulhado num enorme capote, nem parecia um soldado. Diga-me uma coisa, Tronk, perguntou Giovanni com fingido ar de preocupação. É impressão minha ou esta noite a lua está maior do que de costume? Não creio, senhor tenente, disse Tronk. Aqui no forte dá sempre essa impressão. As vozes ressoaram fortemente, como se o ar fosse de vidro. Tronk, visto que o tenente não tinha outra coisa a lhe dizer, foi andando ao longo do parapeito do terraço, movido por sua perene necessidade de verificar o serviço. Drogo ficou sozinho e sentiu-se praticamente feliz. Saboreava com orgulho sua decisão de ficar, o amargo gosto de trocar as alegrias pequenas e certas por um grande bem a longo e incerto prazo. E talvez houvesse por trás o pensamento consolador de que estaria sempre em tempo de partir. Um pressentimento, ou era apenas esperança, de coisas nobres e grandes, fizeram-o permanecer ali, mas podia também ser apenas um adiamento, e nada, no fundo, ficava prejudicado. Ele tinha muito tempo pela frente. O bom da vida parecia estar à sua espera. Que necessidade havia de apressar-se? Também as mulheres, amáveis e estranhas criaturas, ele as antevia como uma felicidade certa, formalmente prometida pela ordem normal da vida. Quanto tempo pela frente!
Muito longo parecia-lhe até mesmo um único ano, e os anos bons mal haviam começado. Pareciam formar uma série muito longa, da qual era impossível perceber o fim, um tesouro ainda intacto e tão grande, capaz até de enjoar. Não havia ninguém que lhe dissesse: cuidado, Giovanni Drogo. A vida parecia-lhe inesgotável, obstinada ilusão, embora a juventude já tivesse começado a perder o viço. Mas Drogo não conhecia o tempo. Ainda que tivesse diante de si uma mocidade de centenas e centenas de anos, como os deuses, isso também teria sido pouca coisa. E, em vez disso, ele dispunha de uma vida simples e normal, uma pequena juventude humana, avaro dom, que os dedos das mãos eram suficientes para contar e que se dissolveria antes de se dar a conhecer. Quanto tempo pela frente, pensava. Entretanto, existiam homens, ouvira falar, que a certa altura, estranho de dizer, se punham a esperar a morte, essa coisa conhecida e absurda que não podia ter nada a ver com ele. Drogo sorria pensando nisso e, ao mesmo tempo, solicitado pelo frio, pusera-se a caminhar. As muralhas, naquele ponto, seguiam o declive do desfiladeiro, formando uma complicada escada de terraços e varandas. E embaixo dele, escuríssimas contra a neve, Drogo via, à luz do luar, as sucessivas sentinelas, seus passos metódicos fazendo cric-cric sobre a camada de gelo. A mais próxima, num terraço abaixo, a uma dezena de metros, menos friorenta que as demais, permanecia imóvel, com as costas apoiadas a um muro e parecia adormecida. Drogo ouviu-a cantarolar com Drogo ouvia cantarolar uma nênia com voz profunda. Era uma sucessão de palavras que Drogo não conseguia distinguir, ligadas entre si por uma melodia monótona e sem fim. Falar e, pior, cantar em serviço era severamente proibido. Giovanni deveria puni-la, mas teve dó, pensando no frio e na solidão da noite. Começou então a descer uma curta escada que conduzia ao terraço e deu uma pequena tossida para pôr de sobreaviso o soldado. A sentinela virou a cabeça e, quando viu o oficial, retificou a posição, mas não interrompeu a nênia. Drogo ficou enfurecido. Aqueles soldados achavam que podiam zombar dele? Iam ver só a dureza que lhes imporia. A sentinela percebeu logo a postura ameaçadora de Drogo, e apesar de a informalidade da palavra de ordem, por antiquíssimo e mudo acordo não ser praticada entre os soldados e o comandante da guarda, foi tomado de um excesso de escrúpulo. Sobraçando o fuzil, ele perguntou, com o sotaque muito particular usado no forte: Quem vem lá? Quem vem lá? Drogo se deteve de repente, desorientado. A menos de 5 metros de distância, à luz límpida da lua, ele enxergava muito bem o rosto do militar e sua boca estava fechada. Mas a nênia não tinha parado. De onde vinha a voz, então? Pensando nesse estranho fato, uma vez que o soldado continuava à espera, Giovanni disse mecanicamente a palavra de ordem: milagre. Miséria, respondeu a sentinela e repôs a arma em posição de descanso. Seguiu-se um silêncio imenso, no qual, mais forte que antes, navegava um sussurro de palavras e de canto. Finalmente, Drogo entendeu e um lento arrepio percorreu-lhe a espinha. Era a água, era uma longínqua cascata rumorejante a pique nos despenhadeiros próximos. O vento que fazia oscilar o longo jorro, o misterioso jogo dos ecos, o diferente som das pedras em percussão, formavam uma voz humana que falava e falava. Palavras de nossa vida que se estava sempre prestes a entender, mas que na verdade nunca se entendia. Não era então o soldado que cantarolava, não era um homem sensível ao frio, às punições e ao amor, mas a montanha hostil. Que triste engano, pensou Drogo. Talvez tudo seja assim. Acreditamos que ao redor há criaturas semelhantes a nós, e ao contrário, só há gelo, pedras que falam uma língua estrangeira. Preparamo-nos para cumprimentar o amigo, mas o braço recai inerte, o sorriso se apaga, porque percebemos que estamos completamente sós.
O vento bate contra a esplêndida capa do oficial e até a sombra azul sobre a neve se agita como bandeira. A sentinela está imóvel. A luz caminha, caminha lenta, mas sem perder um único instante, impaciente pela aurora. Toque, toque, pulsa o coração no peito de Giovanni Drogo. Aqui se encerra o capítulo 10, iremos para o capítulo 11 na próxima gravação.